Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre do ano de 2025, o trimestre que tem por título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Queridos irmãos, hoje é a última lição do trimestre, né? Como o tempo está passando rápido e já a última lição desse primeiro trimestre do ano de 2025. A lição 13, que tem por título Perseverando na Fé em Cristo. Queridos irmãos, para essa lição, o texto áureo está na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, onde diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o dia até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Queridos irmãos, a verdade prática para essa lição diz assim: a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. E para essa lição, a leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 17, aonde diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que é de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus, que leitura maravilhosa. Queridos, os objetivos dessa lição são mostrar que diante das heresias é preciso ter perseverança, enfatizar a necessidade de sempre aprender com a palavra de Deus e considerar as Escrituras como fundamento da vida cristã. Meus amados irmãos, na fé cristã, a fonte de autoridade, indiscutivelmente, e a gente precisa guardar isso no nosso coração, a única fonte de autoridade que nós reconhecemos e nós temos em nossa vida é a Bíblia, né? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, uma vez que nós guardamos isso no nosso coração, não esqueça, a Bíblia é a fonte de autoridade, tá certo? Na nossa fé, dentro da nossa fé cristã. Eu vou dar alguns desdobramentos disso práticos. Por exemplo, nós não cremos em horóscopo,
não é? Porque não tem horóscopo na Bíblia, né? Vou falar como eu falo para os novos convertidos. Nós não cremos no livro de Mórmon, porque não é um livro que foi revelado por Deus. Nós não cremos em literaturas de supostos líderes cristãos, porque não são livros inspirados por Deus. Então, a nossa única fonte de autoridade é a Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, ela é o documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. Então, o crente não pode nem pensar em ter outra fonte de autoridade além da Bíblia. Tudo que nós precisamos, tudo que nós devemos saber, né? O que nós precisamos saber, o que nós devemos saber, em todas as áreas da nossa vida, está pautado na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a nossa fonte, é a palavra de Deus. Não é? Não vai aparecer um anjo para a gente citando a palavra de Deus. O que Deus quer que a gente saiba acerca dele está escrito na sua santa palavra. Não é? Então, do ponto de vista histórico, uma igreja, para uma igreja, o que faz uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa, não é, em nossa vida. Então nós precisamos guardar isso, não é? Uma igreja que se desvirtua da palavra e adota outra coisa, não é? Outra fonte de conhecimento como regra de fé e prática, essa igreja se distanciou, tá certo? Se distanciou de Cristo. Não é? Então a gente precisa perseverar naquilo que Deus nos entregou, que é a sua palavra. E nesse sentido, nós precisamos saber que as religiões mundiais e os movimentos que são dissidentes, né, das mais diversas religiões, elas possuem diversos escritos sagrados. Não é? No cristianismo, a nossa fonte de autoridade, reafirmando o que eu já disse, é a Bíblia. Então, a autoridade da Bíblia, ela deriva de sua origem em Deus, não é? O que nos permite chamar a Bíblia de palavra de Deus. Então, por que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade? Ela mesma responde. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra que foi revelada por Deus aos santos homens e mulheres de Deus. Tá certo? Então, isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, a Bíblia não falha, tá certo? Mas o que não falta é quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais, não é? Ou até mais que as Escrituras. Então, no decorrer desse trimestre, nós estudamos 12 lições sobre diversas heresias antigas. Mas heresias antigas, que eu digo, são heresias que surgiram desde o começo da igreja, mas que hoje elas continuam se apresentando, não é, com nova aparência em nossos dias. Então, nessa última lição, eu quero mostrar aos irmãos sobre a necessidade de nós perseverarmos na fé em Cristo, não é, para não sermos enganados pelos falsos ensinos e doutrinas heréticas. Não é? O que são doutrinas heréticas? São doutrinas que fogem à palavra de Deus quando o assunto é fé. Tá certo? Então, eu quero mostrar o significado de perseverança, citar também algumas recomendações bíblicas sobre a necessidade da perseverança, explicar sobre o perigo, aliás, das falsas doutrinas, bem como dos falsos mestres que se levantam, e também mostrar qual deve ser a nossa atitude diante
dessas heresias, tá certo? Então, para começar, algumas definições do termo perseverança. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, perseverar é ter perseverança, é persistir, é ser constante, é permanecer, é conservar-se e continuar, tá certo? Então, e a palavra perseverança como qualidade de quem persevera, ou seja, constância, continuação. O pastor Claudenor de Andrade, ele define perseverança do grego upomone, não é? Do latim perseverantia, que significa constância, tenacidade. Então é a capacidade que o crente recebe através do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda de Cristo Jesus. Então, no grego, o termo ele serve para ilustrar a coragem demonstrada pelo soldado em plena batalha, não é? Que coisa magnífica, né, irmãos? Olha só, a coragem, né, demonstrada pelo soldado em plena batalha, ou seja, aquela constância, aquela perseverança, aquela ausência do pensamento de desistir. Então, perseverança é a virtude varonil que só o Filho de Deus pode ter. Então, perseverar na fé em Cristo significa permanecer fiel a Jesus até o dia da sua vinda, tá certo? Então essa é a definição ali da palavra perseverança. Então, diante das heresias que nós estudamos nas 12 lições desse trimestre, é preciso nós perseverarmos, ou seja, é preciso perseverança, não é? Então, diante dos falsos mestres, o que nós temos? As duas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, que são classificadas como epístolas pastorais, né, juntamente com Tito, com também a epístola de Tito, elas se destacam também pelo seu caráter apologético. Né? Então, são refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. E a expressão falsamente chamada ciência, não é? Ela, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século de número 2. Irineu de Leão, ele combateu o tal sistema e em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo, né, ele está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, né, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, né, da circuncisão e as fábulas judaicas. Também a experiência apostólica. O apóstolo ele elogia a perseverança de Timóteo na fé, né, e na doutrina em tempos tão difíceis. Então, as perseguições são uma referência à expressão da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade ali que Timóteo se integrou à comitiva do apóstolo Paulo em Listra, né, na segunda viagem missionária. E isso aconteceu depois das perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular, né, de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Também podemos destacar aqui atendendo o querer, né? Então, o verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, é mais do que um simples desejo, não é mais uma resolução, ou seja,
um propósito de coração. É uma vida com propósito. Então, sofrer por causa do Evangelho é motivo para glorificar Deus, não é? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, não é? Na atualidade, que nós passamos por sofrimento, mas que perseveremos, né, em Cristo para superarmos as adversidades desse dia. Também algumas características de enganadores. Então, o termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goes. Não é uma palavra que aparece só uma vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta. Não é usado na antiga literatura grega como embusteiro, não é? Impostor, feiticeiro, charlatão, não é? Encantador. Então essas pessoas denunciadas pelo apóstolo Paulo, elas pertencem ao campo religioso, não é? Pela própria tradução da palavra, nós deduzimos isso. Então isso indica que o apóstolo Paulo ele está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentira. Não é? Ele está se referindo a falsos mestres. Em nada difere dos falsos doutores. E apenas ali para a gente entender o futuro deles, o resultado deles é que nenhum deles teve um futuro promissor. Tá certo? Nenhum deles prosperou no seu engano, tá certo? No seu charlatanismo. Algumas recomendações bíblicas eu quero falar para os irmãos sobre a necessidade da perseverança. Então nós encontramos no Novo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, encontramos com facilidade exemplos diversos e recomendações também sobre a necessidade da perseverança na fé. E aí eu quero mostrar aos irmãos alguns exemplos desse. Por exemplo, primeiro, a perseverança na doutrina era uma das características da igreja primitiva. Então nós temos lá em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Também Barnabé, né, ao chegar em Antioquia, ele exortou a igreja para permanecer no Senhor. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 22 e 23, que diz: E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Também Barnabé e Saulo, né, em sua primeira viagem missionária, ele exortou os cristãos a permanecerem no Senhor, conforme Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, onde diz: E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, né, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Também o apóstolo Paulo exortou a Timóteo que permanecesse no que ele tinha aprendido. Primeiro, 2 Timóteo 3:14, onde diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens ouvido, e perseveraram nelas, não é? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Também o apóstolo João, ele adverte que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem a Deus, não é? 2 João, capítulo 1, versículo 19, diz: Todo aquele que prevarica
e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Então aqui nós temos uma ampla, não é, irmãos? E poderia citar ainda outros versículos interessantes que nos exortam sobre a necessidade da perseverança em Cristo. Então, aprendendo, sendo inteirado e sabendo, né? Do que Timóteo aprendeu, de quem ele aprendeu as Sagradas Letras. Então, no contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 17, que é a leitura bíblica dessa lição, ela mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, não é? As Sagradas Escrituras que são inspiradas por Deus. Agora, interessante aqui é que no versículo de número 14, o apóstolo Paulo emprega um pronome relativo de quem, não é? Em sabendo de quem tens aprendido. Então, no plural grego é tinon, literalmente, dos quais. Então, isso permite as seguintes traduções, como, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje diz: você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. Não é? Na nova versão traduzida ali, diz: porque conhece aqueles de quem aprendeu. Tá certo? E na versão NBV, diz: confiar naqueles de quem você aprendeu. Então, desde a infância, conforme o versículo de número 15, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Loide, não é? E ao próprio apóstolo Paulo também, conforme 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo de número 2. Permanecendo firme nas Escrituras. Então, Timóteo ele é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu, né? E que acredita ou de que foste inteirado por duas razões principais. Porque sabia de quem tinha aprendido, não é? Ou seja, eram fontes confiáveis, não é? Eram fontes extremamente confiáveis. E também porque as Sagradas Letras, não é? Porque são as Sagradas Letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Primeiro, não é? Você sabe de quem você aprendeu. Você aprendeu da sua mãe e da sua avó. Ou seja, você aprendeu de pessoas confiáveis. E você aprendeu uma coisa confiável. Você aprendeu a palavra de Deus, que são os escritos sagrados inspirados por Deus, não é? Então, o que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob a orientação do apóstolo Paulo. Então, aqui nós aprendemos a importância da educação, não é, no caminho do Senhor, desde a infância no lar, tá certo? Desde a infância, importantíssimo. Aqui teriam desdobramentos. Por exemplo, ensinar no caminho do Senhor, eu poderia entrar nesse assunto e dizer, não é levar a criança um dia para o culto, um dia na semana para o culto. Aqui eu estou falando de perseverança. Eu estou falando de ensinar sempre. Levar as crianças à casa de Deus para elas aprenderem a palavra de Deus. E não como um momento de descontração, não é, irmão? De reverência. Então, o ensino cristão ele deve começar, outra coisa importante, do lar, da casa, não é? A nossa casa, e aí eu sempre digo aos irmãos quando estou ensinando a eles, cuidado, que é verdade que nós precisamos ter um lugar de para nós termos a nossa intimidade com Deus. Em muitas casas, as pessoas só têm o quarto para orar. Em outras, eu conheço pessoas que dizem, pastor, o meu lugar para orar é o banheiro. Eu me ajoelho e ali eu clamo, eu louvo, faço meu culto doméstico. Bom, cada caso é um caso. Cada um de nós temos um lugar específico onde a gente dobra o joelho e ora. Mas lembre-se que a nossa casa
precisa ter a presença de Deus. E na nossa casa, nós devemos também perseverar na fé, embora alguns lares sejam um ambiente bem hostil para o evangelho. Então na igreja, né, a igreja, por exemplo, por meio da escola bíblica dominical e os cultos de ensino e discipulado e tantas outras oportunidades que a igreja oferece, ela apoia completamente essa formação, não é? E esse princípio, logicamente, ele é aplicável aos nossos dias. Então a Bíblia é divinamente inspirada, está escrito, né? Toda escritura é divinamente inspirada ou é inspirada por Deus. Então o termo grego é theopneustos, inspirada por Deus ou divinamente inspirada, vem das palavras theos, não é? Que é Deus, e pneu, não é? Que é respirar, soprar. Então é oportuno para todos nós sabermos a abrangência da inspiração do texto sagrado, né? Toda a escritura, tá certo? Também seus autores humanos, né? Pois os homens santos, conforme 2 Pedro 1:21, falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou na Nova Almeida atualizada, ou movidos pelo Espírito Santo, né? Então esse caráter especial, ele é único da palavra dos profetas e torna única no gênero, né? Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, para repreender, corrigir, instruir em justiça. Então, nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa além da Bíblia Sagrada, tá certo? Então, aqui também o perigo das falsas doutrinas e dos falsos mestres. Então, ó, um dos sinais dos tempos do fim é o surgimento abundante de falsos mestres, falsos profetas, não é? E com eles os falsos ensinos. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 4:1, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Né? Também em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3, o apóstolo Paulo, ou aliás, o apóstolo Pedro, me perdoe, ele adverte da seguinte maneira: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então eu quero mostrar aos irmãos aqui, ó, alguns perigos dos falsos mestres e de suas heresias, ou seja, de seus falsos ensinos. Esse quadro aqui ele é amplo e para cada um deles tem uma referência que os irmãos poderão observar, tá certo? Eu vou falar só as 3 últimas referências, porque o quadrinho ali com minha imagem está na frente. Então, ó, o período dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Segundo Mateus 7,15, eles parecem, aliás, ovelhas, se vestem como ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles são capazes de fazer sinais e maravilhas para enganar até os escolhidos. Eles são como lobos cruéis e falam coisas perversas para atrair os discípulos para si. Eles são obreiros fraudulentos que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Eles podem levar as pessoas a se afastarem da graça de Cristo através das vãs sutilezas e tradições dos homens. Eles atraem as pessoas para si.
eles ensinam outra doutrina, diferente da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Seus ensinos se baseiam em fábulas e genealogias que promovem mais dissensões do que edificação. Eles são desprovidos de amor, de um coração puro, e sua fé é fingida. Por causa deles, muitos se desviam da verdade e se entregam a vãs contendas. Eles querem ser doutores, mas não entendem o que dizem nem o que afirmam. Seus ensinos conduzem ao naufrágio da fé, são blasfemos, conduzem à apostasia, ou seja, ao abandono premeditado da fé em Cristo. Suas doutrinas são demoníacas, hipócritas, mentirosas e oriundas de mentes cauterizadas. Seus seguidores desviarão os ouvidos da verdade. Eles introduzem encobertamente heresias de perdição, negando o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas seguirão seus falsos ensinos e o caminho da verdade será blasfemado. Por avareza, com palavras fingidas, eles fazem negócio com os seus seguidores. Eles torcem as escrituras para sua própria perdição, conforme 2 Pedro 3, versículos 16 e 17. E muitos deles têm se levantado no mundo, conforme 1 João capítulo 4 e versículo de número 1. Forte, né, irmãos? Muito forte. Agora, a gente precisa saber, diante de tudo isso, qual será a nossa atitude diante das heresias. Primeiro, diante das heresias, nós precisamos batalhar pela fé. Então, diante das investidas dos falsos mestres, o apóstolo Judas, né, ele ensina a batalhar pela fé. Os fiéis em Cristo têm o solene encargo de batalhar pela fé, não é, que Deus entregou aos apóstolos e aos demais santos. A fé aqui, queridos, ela significa o evangelho proclamado por Cristo e pelos apóstolos, não é? E é a verdade estabelecida e inalterável, não é, comunicada pelo Espírito Santo e incorporada no Novo Testamento. A palavra batalhar do grego, não é epagnosomai, descreve a luta que o crente deve travar em defesa da fé. Então, batalhar pela fé, irmãos, na verdade, significa tomar posição firme, principalmente contra aqueles que, dentro da igreja visível, conforme Judas, né, Judas versículo 3, negam a autoridade da Bíblia ou distorcem a fé original, né, anunciada por Cristo e também pelos seus santos apóstolos. Segundo é priorizar a Bíblia, né, que é a inerrante e infalível palavra de Deus. Então a Bíblia, indiscutivelmente, ela é a nossa regra de fé e prática. Então as religiões mundiais e seus movimentos dissidentes possuem diversos escritos sagrados. Isso aí, no caso do cristianismo, a nossa fonte de autoridade é a Bíblia. Não é? Então a autoridade bíblica ela deriva da sua origem, que é Deus. Não é? Então isso aí, em definitivo, não é, se torna indiscutível a superioridade da Bíblia Sagrada como plena e total garantia de sua infalibilidade. Ou seja, a Bíblia ela não falha. E aí eu quero, né, aqui fazer uma pergunta aos irmãos e novamente trazer um dado alarmante. O dado alarmante da igreja brasileira é que 97% dos crentes nunca leram a Bíblia Sagrada sequer uma vez. Né, irmão? Isso aí é muito sério e é triste. Tá certo? Assim, e cada vez que os dias passam, a cultura de leitura bíblica ela está caindo em desuso. Mas a gente precisa entender, saber, guardar em nosso coração, não é? Que somente a Bíblia ela é inspirada por Deus. Somente a Bíblia é viva e eficaz. Tá certo? Somente a Bíblia é inerrante e é infalível. Não existe outro livro que tenha essa qualidade.
E aí eu vou deixar para os irmãos uma motivação, né, irmão? Coloque, a gente está no mês de março. Dá tempo ainda? Dá, pastor. Coloque no seu coração o propósito de ler a Bíblia toda durante esse ano. Tem algumas pessoas fracas que tentam transmitir a sua fraqueza espiritual a outras pessoas. Por exemplo, dizendo, faz 3 anos que eu leio a Bíblia. Não, isso é uma vergonha, meu irmão. Leia sua Bíblia esse ano. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Mas, pastor, a gente já está no final de março. Sim, então leia 6 capítulos. Porque eu que falo devagar e leio devagar, eu demoro 10 minutos no máximo para ler 3 capítulos. Ou seja, se eu dedico 15 a 20 minutos por dia para a leitura da Bíblia, eu estou falando de 15 a 20 minutos. Eu vou ler 6 capítulos, vou terminar de ler a Bíblia antes do final do ano. Né, irmão? Paciência, né? Aqui vai a fala do velho pastor assembleano. Leia a Bíblia, meu irmão. Leia sua Bíblia. Também, ó, pregar o verdadeiro evangelho. Então, o que está acontecendo atualmente? Muitas pessoas estão sendo enganadas por heresias e por falsas religiões. Então, por esse motivo, nós não podemos negligenciar a tarefa da evangelização. Tá certo? Então, a evangelização é a grande tarefa que Jesus Cristo nos entregou, que ele entregou à igreja que está aqui na terra, tá certo? Para levar a mensagem de salvação aos pecadores. Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos e todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, todo mundo que é salvo, ele deve sentir no coração o desejo de falar de Cristo aos pecadores. Não é? Hoje mesmo, no dia que eu sentei aqui para gravar essa pré-aula, quando eu vinha chegando aqui, nesse local, tinha um casal que vinha chegando e a mulher vinha chorando muito e o homem também. E deram de frente comigo. Eu disse, o que vocês têm? Aí eles disseram assim, não, que a gente está desesperado, a gente não sabe o que fazer da vida. Tem muita coisa dando errado. Eu disse assim, já ouviram falar de Jesus? Eles disseram, sim, pastor, somos desviados. E a gente conhece o senhor, o senhor é pastor de igreja. Eu disse, então deixa eu orar por vocês. Coloquei a mão no ombro de cada um, orei por eles. Eles choraram muito, depois eu fiz o convite. Querem voltar para Jesus? E eles disseram, sim, queremos. Eu orei por eles, né? Anotei o celular dele ali na minha mão, onde coube anotar naquele momento, onde eu tinha possibilidade de anotar. E daqui a pouco vou entrar em contato com ele. Né, irmãos? É isso. Nós devemos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo e ganhar almas para Jesus. Não é? Um dos maiores desafios da evangelização é alcançar pessoas que estão sendo enganadas por heresias, por grupos heterodoxos. Não é? Então, por isso, nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer as doutrinas bíblicas para estarmos preparados para refutar as heresias e a gente ganhar almas para Jesus. O apóstolo Pedro disse, ó, em 1 Pedro 3,15, ele diz, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais firme, não é? E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. Não é? Que ensinamento maravilhoso, que ensinamento marcante. Então nós precisamos ter as escrituras como fundamento, isso é indiscutível. Então, primeiro, dentro desse contexto, a gente pode analisar a autoridade apostólica. Então, a igreja se submete de forma inquestionável à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Não é? Nós sabemos de forma abrangente que essa é a vontade de Deus. Então, se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada.
Então, assim, todos os livros da Bíblia, ele tem o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Então, nós devemos dar a mesma atenção, a mesma credibilidade, tanto aos profetas do Antigo Testamento, como aos apóstolos do Novo Testamento. Né? Os profetas profetizaram, os apóstolos executaram. Tá certo? No Antigo Testamento foi feita a promessa. No Novo Testamento nós temos o cumprimento da promessa, não é? A Bíblia se completa, certo, irmão? A Bíblia se encaixa, a Bíblia não se opõe. Segundo é a abrangência. Então, em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes, não é? No contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, ela não se restringe apenas ao Antigo Testamento. Né? E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. É bem verdade que quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, o Novo Testamento ele ainda não havia se consolidado os livros, não é? Os 27 livros como o Novo Testamento. Mas o apóstolo Paulo faz menção ao Antigo Testamento, mas naquela época alguns livros, por exemplo, algumas cartas do apóstolo Paulo, elas já circulavam na igreja como livro santo. Então, quando o apóstolo Paulo diz toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, ou é inspirada por Deus, ele faz menção a tudo aquilo que é aceito como inspirado, tá certo? E tem alguns critérios que na lição não foram tratadas, mas foram critérios rígidos para que um livro pudesse ser reconhecido como um livro inspirado por Deus. Então, 2 Pedro 3:2 diz, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Né? Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Ele faz menção aqui aos profetas e faz menção aos apóstolos. Não é? Também o manual de Deus. Então, além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, não é? A Bíblia ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, não somente os obreiros, não é só os obreiros que tem que ser santo, toda a igreja, qualquer pessoa que queira morar no céu, tá certo? Qualquer pessoa que queira praticar toda boa obra precisa ler a palavra de Deus. Então nós estaríamos à deriva no mundo se Deus não tivesse deixado a sua santa palavra, pois é a palavra o caminho que nos conduz a Jesus Cristo, tá certo? E não existe outro caminho nem outra palavra que cause esse efeito na nossa vida. Então, a Bíblia, indiscutivelmente, ela é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja, principalmente para a igreja, né? Mas também para toda a humanidade. A Bíblia ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano. Ela é a única, não existe outra, não existe outro livro que tenha esse efeito, tá certo? E a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, ou seja, para medir se a nossa conduta está de acordo com a conduta de Deus, tá certo? Também da sociedade e da família. É uma orientação segura para a vida humana, né? A nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, né? Incluindo o aspecto político, social, e também o aspecto religioso de todas as nações. Então, diante das falsas religiões e das heresias por elas proclamadas, nós devemos manter firmes na fé, devemos nos manter firmes, perseverando em seguir a Cristo, batalhando pela fé que foi entregue aos santos,
priorizando a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática e pregando o verdadeiro e genuíno evangelho com o objetivo específico de alcançar almas para Cristo. Glória a Deus. Creio eu, queridos, que fechamos o trimestre com chave de ouro, lembrando a importância da Bíblia Sagrada e da necessidade de nós perseverarmos em Cristo Jesus. Deus abençoe todos vocês. Tenham uma excelente aula na presença do Senhor Jesus. O assunto é muito bom. E aproveite para motivar os seus alunos para estarem no próximo trimestre. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu comentarei a primeira lição do próximo trimestre. Então, convide os alunos para estarem presentes, não é? E aproveite e peça para que eles convidem outros, para que não percam os grandes ensinamentos que nós aprendemos notoriamente todos os domingos na Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor, queridos. Mais uma vez, uma excelente aula a todos e fiquem todos na presença do Senhor Jesus.